Vamos lá, vamos retomar aqui, tá? Agora, ó, dando sequência ainda, nós estamos trabalhando com o conjunto dos números racionais, né? Que tem aquela história, racional é todo aquele número que tem a forma de fração, ou seja, A sobre B. E dentro desse contexto de números racionais, que estão inseridos, que são as frações, né? Que estão inseridos os números racionais, é preciso ver com vocês a questão dos números mistos, né? E o que é um número misto, tá? Vamos ver a partir de agora aqui. O número misto, ele tem como definição, é uma fração que possui uma parte inteira, tá? Então, o número misto, os números mistos, eles são formados por uma parte inteira e uma fração própria. Tá? Então, uma parte inteira e uma fração própria. Lembrando que lá no vídeo anterior a gente viu o que é o tipo de algumas frações, que fração própria, ela tem um numerador, ou seja, o cara de cima, menor que o denominador. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui uma fração, isso aqui é um caso típico de fração imprópria, né? Ok? Concordam? Porque eu tenho o numerador, ele é maior do que o denominador. Então, está caracterizado aqui uma fração imprópria. Para nós sabermos qual foi o número misto que originou isso aqui, o que a gente faz? Nós pegamos essa fração aqui, nós abrimos ela, porque vocês concordam o seguinte, ó, que 6 sobre 5 é a mesma coisa que, desmembrando isso aqui, é a mesma coisa que 1/5 mais 5 sobre 5, porque isso aqui é possível, né? Mais adiante a gente vai ver as operações com frações, que quando eu tenho tanto a soma como a subtração de frações que os denominadores são iguais, eu apenas conservo o meu denominador, ok, e somo os meus numeradores. Então, na verdade, o que foi feito aqui? Eu peguei isso aqui, nós desmembramos e ficou isso aqui, ó. Então, 1/5 mais 5/6, isso aqui o que vai acontecer? 1/5 vem para cá, quanto que é 5 sobre 5? Não é a mesma coisa que 1? A divisão de dois números iguais não é 1? Ok. Agora o que a gente faz? Agora nós pegamos isso aqui, vai ser a nossa parte inteira, e essa aqui é a nossa parte fracionária. Logo, gente, isso aqui, ó, tá perfeito, tá dentro da definição. Então o que é número misto? É uma fração que possui a parte inteira. Ok? Então números mistos são formados por uma parte inteira e uma fração própria. Olha aqui, numerador menor do que o denominador. Então, numerador menor do que o denominador. É a típica fração própria, tá bem? Agora, e o processo contrário, para sedimentar isso? Agora eu dou para vocês esse número próprio, ok? O número misto, melhor dizendo, onde a gente tem a sua parte inteira e a sua parte fracionária. Número misto, né? Ok. Vamos transformar ele numa fração que gerou isso aqui. Qual é a fração que originou esse número misto? Olha só, o que a gente faz? O cálculo aqui é o seguinte, ó. 3 vezes 1 mais 2. Então, 3 vezes 1, que dá 3, mais 2, que vai me dar 5. E conserva o teu denominador aqui. Então, essa fração aqui, ó, que é uma fração imprópria, né? Ela gera o que? Esse número misto. Por óbvio, esse número misto, ele foi gerado ou gera essa fração imprópria aqui. Entendeu o cálculo? 3 vezes 1, essa parte inteira, mais o numerador lá, que dá 5, e conserva o denominador aqui embaixo. Vamos ver isso aqui como é que seria? Outro número misto. Parte inteira 5, a fração 7 sobre 10. Isso aqui, ó, por essa sistemática que a gente viu aqui, o que acontece? É 10 vezes 5 dá 50, mais 7, 57 sobre 10. Perfeito? Mas vamos abrir agora, vamos fazer o processo contrário. Esse 57 aqui sobre 10 é a mesma coisa que 7 sobre 10, ok? Mais 50 sobre 10, concorda? Então, o que acontece? Eu vou cortar isso aqui, simplificar, né? Então, vai ficar assim, ó. 7 sobre 10 mais 5, que é 5 sobre 1, que é 5, né? Então, concorda que isso aqui corresponde a isso aqui, porque a partir daqui nós montamos, né? Isso aqui nós montamos o nosso número misto. Então, a parte inteira fica o 5, com a sua respectiva parte fracionária. Tá bem? Galera, e como é que a gente faz para comparar as frações? Quando que eu sei que uma fração é maior do que a outra? Tá? É o que a gente vai aprender aqui nesses exemplos aqui. Então, vamos comparar frações. No exemplo A, quando nós tivermos assim, são 3 casos. Nosso primeiro caso fala aqui, quando os denominadores, ou seja, os caras de baixo, forem iguais. Obviamente que a maior fração vai ser aquela que possuir o maior denominador. Vamos ver o exemplo? Então, entre 7 terços e 10 terços, quem é maior? O que diz a regra? Quando os denominadores, ou os caras de baixo, são iguais,
A maior fração vai ser aquela que possui o quê? O maior numerador. Quem é o maior numerador aqui? Aqui, o numerador. Só que aqui não é o maior denominador, né? Aqui é o maior numerador. Vamos corrigir aqui? Corrige para mim aí. Só vamos corrigir aqui. Maior numerador, tá? Maior numerador. Pronto. Corrigido. Lógico que é o que está escrito aqui. Os denominadores, ou seja, os caras de baixo, são iguais. O que diz a regra maior? O maior é aquela que possui o maior numerador. Está aqui. Tá? Aqui é a mesma situação. Ó. Os denominadores são iguais, o maior que possui o maior numerador. Agora sim. Então, 13 sobre 4 é maior do que 11 sobre 4. Beleza? A segunda situação, quando os numeradores forem iguais. Agora, antes eram os denominadores, agora são os numeradores. Vai ser maior aquela fração que possui o menor denominador. Então, peraí, olha essa comparação aqui. Concorda que os numeradores são iguais, os caras de cima são, né? Então, como é que a gente vai saber quem é maior? Basta que a gente veja, olhe para os denominadores e veja aquele que for menor. Aquela fração que tiver o menor denominador, ela vai ser considerada a fração de maior valor. Tá bem? Essa aqui, essa fração, ela é maior do que essa aqui. Mas como assim, professor? Porque os numeradores são iguais, então eu vou olhar para baixo e vejo qual denominador é o menor. É esse aqui, então essa fração é a maior do que aquela lá. Mesma situação para isso aqui. Numeradores são iguais, olha aqui para baixo. Quem é o menor denominador é dessa aqui, então essa aqui é a fração maior. Terceiro caso, numeradores e denominadores agora diferentes. Tá? Qual é a regra? Qual é a dica? Vamos igualar um dos termos. Como assim? Olha só, entre a fração 3/4 e a fração 5/3, quem é a maior? Qual é a ideia, gente? Aqui está tudo diferente, né? Não tem igual aqui, nem muito menos aqui. O que tu faz? A ideia é transformar, nessa primeira situação aqui, nós transformamos os denominadores iguais. Como que a gente fez? Nós pegamos essa fração aqui, 3/4, e multiplicamos ela por 3. Então, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, ok? E pegamos a segunda fração e multiplicamos por 4. Então, 5/3 vezes 4, 5 vezes 4, 20, 3 vezes 4, 12. Quando nós temos esse processo aqui, ó, nós conseguimos deixar a fração com os denominadores iguais. A partir do momento que nós deixamos as frações com denominadores iguais, nós podemos aplicar qual das regras? Denominadores iguais, a primeira regra. Então, vai ser aquela que possui o maior numerador. E quem é o maior numerador aqui é dessa aqui, né? Portanto, essa fração aqui é a maior. Mesma situação para essa aqui, entre 3/4 e 6/7, quem é maior? O que foi feito aqui? Nós pegamos o 3/4 e multiplicamos por 2. 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, ok? E aqui nós mantivemos, aqui não houve a necessidade de multiplicar as duas frações, porque bastou que nós multiplicássemos uma, nós já deixamos aqui quem é igual agora? Nós deixamos o numerador. Então, quando o numerador for igual, cai aonde? Numeradores iguais, vai ser a maior fração aquela que tiver o menor denominador. Olha isso aqui para o vídeo, anota e faz o conceito de vocês, tá? Isso aqui é importante, tá bem? Comparação de frações. E aqui, um capítulo à parte, né? Dessa situação que nós estamos estudando, que é a dízima periódica. A dízima periódica são números infinitos e periódicos. O que é periódicos? O periódico são aqueles números que têm partes que se repetem. E essa parte que se repete nós chamamos de quê? De período, tá? Então, se dividirmos o numerador, o cara de cima, de uma fração pelo cara de baixo, o denominador, e acharmos uma dízima, nós chamamos essa fração de fração geratriz, a fração que gera a dízima. Essa dízima ela tem a classificação, ela se classifica em simples, ok? Dízima simples. E o que é uma dízima simples? Quando ela não possui o anteperíodo. O que é o anteperíodo? Já vê daqui a pouquinho. Mas assim, ó, o período ele vem logo após a vírgula. Olha aqui, no exemplo me parece ficar mais claro isso para vocês. O período quem é aqui? Concordo que o período é 32 porque é o cara que se repete, ó, depois da vírgula. Tá certo? E entre a vírgula e esse período nós não temos nada. Nenhum número que seja intrometido, digamos assim. Então, por isso que essa dízima é chamada de dízima simples. Galera, a fração geratriz que gerou essa dízima, ela é essa aqui, ó, 32 sobre 9. No próximo vídeo a gente vai ver como é que funciona essa regra aqui, tá bem? Essa classificação, então, primeiro simples. E a dízima composta é aquela
que possui o anteperíodo, ou seja, entre a vírgula e o período existe um número que não se repete. Aqui está o exemplo para que você possa enxergar. Olha aqui, nós temos a parte inteira. Quem é o cara que está se repetindo aqui? É o 4, né? Só que entre a vírgula e o período, que é o cara que está se repetindo, nós temos o que aqui? Dois números intrusos, digamos assim, que nós chamamos de anteperíodo, tá? Então, período 4, anteperíodo 32. Essa é a característica de uma dízima o quê? Composta, porque ela possui o anteperíodo entre a vírgula e o período. Aqui a regra que determina a fração geratriz que gerou essa dízima, daqui um pouquinho a gente vai ver, tá? Mas a princípio dá para adiantar, ó. Qual é o cálculo a ser feito aqui? Eu pego a parte inteira, pego o anteperíodo até o algarismo do período, tá? Diminuo da parte inteira o anteperíodo e divido pelo quê? O número de 9 que está aqui corresponde ao número dos algarismos do meu período, e o número de 0 corresponde ao número do algarismo da parte não periódica, ou seja, do anteperíodo. 2.324 menos 232 sobre 900 dá 2.092